Ao contrário do técnico do Japão, que tá tão de boa que esses dias encontrou na rua o Harry Kane e parou pra tirar foto sorridente como se fosse um fã, de fato é difícil não se render ao Harry Kane, né? O técnico da Tunísia, o Hervé Renard, não estava em bons lençóis porque a Tunísia tomou uma taca no jogo de estreia e não era ele no comando da seleção. Os caras demitiram o técnico depois de um mísero jogo. E o Renard, que há 4 anos atrás estava no céu porque ele comandava a Arábia Saudita quando os caras ganharam da Argentina no jogo de estreia na Copa do Catar, vocês vão lembrar. O cara chegou e fez várias mudanças no time, certamente deve ter falado poucas e boas para os jogadores no vestiário para ver se eles reagiam. Mas o fato é que o time da Tunísia, que apanhou na primeira rodada, hoje teve uma atuação de um time acuado, desorganizado, sem confiança e acima de tudo ruim. E isso exaltou ou aumentou ainda mais as capacidades do Japão, que é um bom time, né? Vale lembrar, o Japão chega muito bem na Copa do Mundo, o Japão faz um jogo bem decente contra a Holanda, que em teoria é uma seleção bem mais forte. E hoje, cara, olha, sinceramente a história do Japão em Copas do Mundo não é tão grande assim, né? Eles foram jogar pela primeira vez, acho que foi em 98, e nunca passaram das oitavas. Então eu não vou lembrar de todos os jogos, não sou especialista do futebol japonês, mas tenho a impressão que hoje deve ter sido a vitória mais fácil da história do Japão em Copas. Provavelmente eles nem têm tantas vitórias assim, né? Mas cara, é difícil tu pensar num jogo em que a seleção japonesa meteu 4-0 se comportando como uma seleção de elite, tá me entendendo? Se comportando como uma seleção que tava enfrentando um jogo fácil, que jogou... suou pra caramba, não é que eles não suaram, não é a palavra certa porque os caras se esforçam demais, mas assim, sem que enfrentasse uma dificuldade tão grande. O jogo saiu naturalmente pra eles, tá me entendendo? É uma seleção que tá funcionando tão bem coletivamente que esse jogo simplesmente foi se desenvolvendo e acabou 4-0 da forma mais natural possível. E quem enfrentar o Japão no mata-mata pode eliminar os japoneses. Não tô falando que o Japão é a França, né? Não é pra tanto, mas os caras são um time direitinho. E um time que, acima de tudo, não dependem de um jogador. Não tem um cara nesse Japão que anulou fulano, marcou muito bem fulano, o Japão acabou. Não, muito pelo contrário. Então é um time pra gente ficar de olho e inclusive um time que o Brasil pode enfrentar no mata-mata. Cara, o jogo começou e deu até pena da Tunísia, porque os caras não aguentaram 5 minutos, cara. É brincadeira. Veio uma bola aqui que eles... Cara, o Japão construiu muito bem aqui. Inclusive é uma coisa pra se falar também dos gols do Japão. Não teve um gol de chuveirinho na área, de escanteio, gol cagado. Todos os gols vieram de jogadas bem trabalhadas. Coletivamente, a bola passando de pé em pé, 3, 4, 5 jogadores envolvidos. Eu vejo no time do Japão algumas características bem interessantes, né? Uma delas parece que o posicionamento dos caras está sempre muito bem alinhado, cara. Parece que eles estão sempre ocupando espaços vazios para receber a bola. Aqui sai a tabelinha, a bola vem no meio e vem parar no Nakamura. O camisa 13 aqui, que é aquele cara que eu elogiei muito no jogo contra a Holanda, trazendo o histórico dele na verdade, né, mostrando como ele joga até de atacante no time dele lá. Aqui joga de ala pela esquerda, mas sempre avançando muito, então é praticamente um ponto esquerda, tá pisando na área toda hora, né. Ele é driblador, é rápido. Tô achando que vai ter algum time de primeiro escalão na Europa, assim, não tô falando de primeiro escalão tipo o Real Madrid, né, primeiro escalão de primeiras divisões na Europa aí, que vai ficar mais ligado e contratar esse cara porque ele é muito bom. Ele faz a jogada, leva pra linha de fundo, cruza pro meio. E eu falei que não tinha nenhum gol cagado, na verdade teve esse gol cagado aqui do Kamada, mas assim, a finalização é cagada, tá me entendendo? Não o gol como um todo, o gol foi muito bem construído. Mas o que acontece é que o Kamada, o camisa 15, né, um jogador importantíssimo pra esse time do Japão aí, o bicho fez 2 gols na Copa do Mundo e os 2 foram sem querer, cara. Contra a Holanda, não sei se vocês lembram, vem uma cabeçada do colega dele e ele tá no meio do caminho, a bola bate na cabeça dele e entra. Tem uma foto que pegaram que ele tá tipo... Parece que ele tá viajando na batatonese, assim, entendeu? Ele não reagiu, a bola simplesmente bateu nele e entrou. E aqui é praticamente igual. Ele tá mais preocupado em brigar com o defensor que tá na frente dele, né? Meio que empurrando o cara ali e tal. Que a bola vem e, tipo, bate no pé dele, o melhor, bate de letra. O cara fez um gol de letra sem querer. É doideira, pô. A sorte que o Kamada tá nessa Copa do Mundo é sacanagem, né? O próximo gol dele vai ser, sei lá, ele vai estar caminhando de costas, alguém vai chutar uma bola nas costas dele e vai entrar. Porque o cara realmente tá com Cambridge virado pra lua nessa Copa do Mundo. Então, cara, tu vê 5 minutos, cara. A Tunísia não aguentou 5 minutos. E aí, cara, os times que já devem ter entrado em campo sem confiança, com a pressão absurda pra não decepcionar o país deles lá, né? Já foram humilhados no primeiro jogo, trocou de técnico. Imagino que o ambiente lá no vestiário deveria estar uma porcaria, né? Os caras tomam um gol tão cedo. E depois pra eles, cara, não foi mais uma questão de jogar bola. Nos próximos minutos foi uma questão de sobrevivência. Eu não sei como que eles não tomaram alguma goleada histórica aqui. Porque o Japão tava muito bem, tem essa bola enfiada pro Ueda, que ele protege a bola, vira pra um lado, vira pro outro, consegue levar pra linha de fundo, se liga. Olha a jogada dele em cima do zagueiro. E cruza aqui perfeito pro Daichi Kamada, né? Fazer mais um gol aí. Esse aqui seria de propósito, não seria sem querer. Mas aí o zagueiro Taube chega de última hora e consegue tirar. O Kamada tava literalmente com a perna aberta ali, arregaçada. O cara tava igual o cadeirudo ali, só esperando
para fazer o golzinho dele, né? Então a Tunísia conseguiu sobreviver aqui. Depois tem mais uma vez, né, uma jogada que vem uma finalização e desvia no Tomiyasu aqui, já quase na pequena área. E a bola vai um pouquinho no canto e o goleiro, e olha onde é que ele vai pegar essa pelota, rapaziada, foi um negócio inacreditável que esse gol não saiu. Mostraram aqui o replay da tecnologia da linha do gol. Cara, é papo de 1 milímetro, sei lá, 2 milímetros, 3, não chega a dar 1 centímetro, eu acho, se for medir isso aqui na ponta da régua, né? É uma loucura. E o Lima tava me lembrando como que isso aqui é quase uma reparação histórica com o Japão por causa do gol deles em 2022. O gol que faz eles ganharem da Espanha na fase de grupos é esse aqui, ó, o gol 2-1. Aquele gol fantasma que parecia muito que a bola tinha saído, mas no final das contas ela também tava em cima da linha ali por, sei lá, 1 milímetro. Né? E no final das contas o gol do Japão saiu naquela. Dessa aqui, né? Aqui se faz, aqui se paga. Mas assim, cara, foi importante pra Tunísia sobreviver esses minutos, porque tava sendo uma avalanche do Japão, que, cara, se sai um gol atrás do outro ali, era papo de repeteco do 7-1, sabe assim? Quando a Alemanha basicamente dava saída de jogo e fazia um gol. Saiu o jogo e fazia um gol. Parecia que poderia se tornar um cenário daquele, né? Mas aí eles aguentaram até os 30 minutos depois da pausa para hidratação, quando sai o 2-0 com um gol do Ueda, que é muito interessante a gente notar, cara, eu acho que eu não peguei screenshot aqui, mas o passe que chega aqui no Ueda é direto do defensor, o Itakura. Ele é zagueiro, ele manda direto, né, aqui pro ataque, ele quebra pelo menos uma aqui, mas digamos que a bola passa por uns 3 jogadores da Tunísia, pelo menos, para chegar no Ueda, né? Então passe maravilhoso que o Ueda tem tempo para carregar, chegar na frente da área e mandar um balaço cruzado absurdo. Ele que fez muito gol pelo Feyenoord na temporada, né? Tava bastante bem aí. Mandou no cantinho, o goleiro não conseguiu pegar e já era 2-0 pra Tunísia. Que, cara, no primeiro tempo deixou os torcedores chocados assim, porque foi um time completamente sem inspiração, sem confiança, um time que tava só se defendendo para não apanhar. Esses aqui são os números do primeiro tempo, né, cara? O Japão, olha só, né, fez o deles, 2-0. A Tunísia, uma finalização sem perigo nenhum, o primeiro tempo inteiro. Né, realmente deu pena deles. Né? Quando começa o segundo tempo, o Japão quase faz um gol logo de cara, com a finalização do Tanaka pra fora. Depois, cara, assim, Marrocos, velho, tem uma boa jogada na partida, basicamente. Que eles conseguem criar ali no meio campo uma jogada com aquele cara que entrou no intervalo ali, que é o, se vão me perdoar aqui, cara, é o Garbi. O Garbi cai no meio campo, faz a jogada, tabela bonitinho, e aí a bola vai no meio da área e o nosso querido Hannibal passa lotado. Eles não mostraram o replay, não sei se a bola desviou em alguém, mas ele tinha a chance de finalizar de dentro da área e fazer o gol e acabou furando. Talvez tenha dado um desviozinho, eu não vi. Mas acho que foi a única boa jogada do Marrocos na partida inteira, cara. Inteira. Eles até, em alguns momentos que conseguiram pelo menos parar o Japão, né, estancar a sangria, eles, cara, de alguma maneira assim, eles não conseguiam jogar e eles estavam mal na marcação, eles estavam mal nos passes, errando coisa muito simples. Inclusive o quarto gol do Japão sai assim, né? Mas antes tem o terceiro gol do Japão que, cara, é uma coisa brilhante, né? Pra deixar animada aí a torcida do Japão que lotou o estádio. Os caras são muito carismáticos, velho. Eles vivem muito intensamente assim, né? Pô, eles se pintam inteirinho, eles se fantasiam inteirinho. Eles comemoram igual um maluco assim na frente da câmera. É bem legal a torcida do Japão também. Né, cara, essa aqui é outra bola que vem lá de trás, não é do zagueiro, é a bola do Tanaka, se eu não tô enganado, né? O Tanaka é o meio campista que cai sempre entre os zagueiros pra criar jogadas, basicamente o Vitinha do Japão, entre aspas assim, né? Cara, ele manda essa bola direto aqui pro Ueda mais uma vez, né? A bola quebrando linhas e chegando direto no Ueda. Cara, o Ueda, o passe que ele dá aqui é um negócio que deveria ser proibido. Realmente é um tapa nojentíssimo. De primeira, ele dá só uma encobrida no zagueirão aqui, que ficou sem nem saber o que estava acontecendo. E deixou o Juno Ito na cara do gol. O Ito foi, acho que o cara que fez o jogo menos bom até esse momento, né? Mas apareceu aqui, bloqueou a chegada do zagueiro de uma forma muito inteligente, porque a gente teve algumas expulsões nessa Copa do Mundo já, do zagueiro tocando no atacante nessa situação aqui e o cara sendo mandado embora, por conta da regra da chance clara e manifesta de gol. O zagueiro aqui, ele meio que deixou o Ito ir, na real. Ele foi inteligente, eu achei, porque, cara, pelo menos tu tem o teu goleiro ali pra tentar parar o gol. Né? Se tu for expulso, cara, vai ser pior pro teu time. Então ele meio que, ele quase abandona o lance assim, deixa o Ito ir. E na cara do gol, o Ito bate muito bem entre goleiro e a trave ali pra fazer o 3-0 do Japão. Absolutamente merecido. Né? Os caras indo à loucura aqui. E no final, cara, eu te juro, o Japão tinha mexido bastante. Né? E a gente via uma coisa acontecendo em campo, que era o seguinte: os jogadores do Japão, vencendo por 3-0, eles se esforçavam mais na marcação do que os jogadores marroquinos. Cara, teve lance que, tipo assim, o jogo tá morto já, rapaziada. O jogo tá valendo, o jogo tá ganho pro Japão. Mas um cara do Japão perdia a bola, pô, dava 2 toques e vinha 2, 3 em cima assim pra roubar. Eles têm um comprometimento na marcação, né? Uma energia pra voltar correndo que outros times não mostram. Né? Talvez
Eles possam não ser o melhor time em termos de jogadores, assim, ainda que são muito bons, né? Mas em termos de organização tática, eles estão dando um banho. E em termos de comprometimento, energia, disposição e seriedade no jogo, assim, de ficar atento a todo momento, né? E lutar por cada bola ali, pô, eles estão afiadíssimos, beleza? E quando eu tava falando, né? O jogo tava morto. O jogo tava morto, mas a Tunísia entregou mais um, do nada. Do nada, cara, assim, um passe simples entre dois jogadores da Tunísia. Não tem nenhum motivo pra errar um passe de 5 metros, cara. Não tem. Aí o passe vem errado, obviamente o Japão tá pressionando um pouco em cima, e aí se o Japão tivesse lá pra defesa, isso aqui não daria nada. O cara domina mal e depois consegue recuperar a bola. Então o Japão tem mérito também, porque a marcação tava próxima, né? Não é que o Japão tava lá recuado esperando a Tunísia, não. Tá aqui, ó, o Tanaka chegando e o Sano aqui também, né? A bola fica com o Sano, né? Que ele acabou roubando ali, tocou no Juno Ito, o Juno Ito toca na passagem do próprio Sano, o Sano vai na linha de fundo, faz um cruzamento. Assim, ele é perfeito porque ele viu o Ueda e botou a bola na cabeça do Ueda, mas ele é um pouquinho mais alto do que o Ueda gostaria. Não foi uma bola que o Ueda conseguiria cabecear reto, assim. Então foi uma cabeçada dificílima, cara. Talvez nem alguns dos melhores cabeceadores que a gente tem no futebol mundial fariam essa bola, porque não é uma cabeçada que tu pode mandar reta. Ele teve que se virar nos 30 em cima da hora. E o que ele fez? Cara, ele foi brilhante. Ele encobriu todo mundo mandando a bola lá no cantinho, né? Em vez de mandar direto pro gol aqui, porque ele não teria força, já que a bola veio muito alta, ele meio que fez assim, jogou a bola assim, ó. A bola fez um balão, uma curva, e entrou na bochecha da rede do outro lado. Aliás, o Ueda dobletou nessa partida, meteu uma assistência fantástica e só não meteu mais uma porque o zagueiro marroquino tirou quando o Kamada estava embaixo do travessão pronto para empurrar, né? A partida do Ueda hoje é fantástica e quando no nosso Instagram, Eurofuteiros, que você pode seguir que ajuda bastante a gente soltar a seleção da segunda rodada, olha, eu praticamente te garanto que o Ueda vai estar no ataque, hein? Cara, uma cabeçada brilhante, de uma técnica invejável para fechar um jogo perfeito do Japão. O Japão não sofreu nem por um segundo. Se liga nos números. Gols esperados da Tunísia, 0.04. Deve ter sido 2 finalizações bloqueadas, 2 finalizações de longe que não deram em nada. Enquanto o Japão não é um jogo que eles finalizaram 30 vezes, mas não precisou, né? Eles finalizaram menos, criaram 11 finalizações, mas todos os 4 gols foram muito bem trabalhados, com finalizações assim na cara do gol mesmo. Jogadas de alto nível que empolgam. Os japoneses devem estar malucos, tá? Eu sei que pra eles isso aqui é tipo uma geração de ouro do futebol do Japão. Né? E o Japão foi pra duas oitavas de final de Copa em que eles poderiam ter passado. Vocês vão lembrar que na Rússia eles são eliminados pra Bélgica depois de abrir 2-0 nas oitavas e tomar o terceiro gol de uma forma muito ingênua, muito ingênua. O jogo tava 2-2, foi todo mundo pro ataque no escanteio, eles tomaram um contra-ataque e perderam aquele jogo. E na Copa anterior, em 2022, eles empataram com a Croácia, tá? Eles foram embora nos penais só. Aquela Croácia chata que depois foi pra semifinal. Aquela Croácia que o brasileiro conhece bem, tá? Eles empataram com aquele time. Então, o Japão, eles estão chegando num ponto onde eles estão dando o próximo passo, né? Eu não sei se vai acontecer nessa Copa do Mundo. Impossível prever o que vai rolar, até porque eles podem até pegar o Brasil direto ou Marrocos, né? São times dificílimos aí pro Japão ganhar. Mas, cara, eles estão com um time bacana, velho. Eu acho que nem Marrocos nem Brasil se enfrentarem o Japão vão ter facilidade. Acho que vão ser jogos assim, pra roer as unhas até o osso, tá? Hervé Renard, fiquei com pena dele, né? O cara, ele fez aquela Copa de 2022 pela Arábia Saudita, aí depois ele foi treinar o futebol feminino da seleção francesa, aí ele voltou pra Arábia Saudita, classificou os sauditas pra Copa do Mundo e foi demitido tipo 3 meses antes da Copa e não pôde estar na Copa comandando a Arábia Saudita. Aí ele foi chamado de última hora pela Tunísia pra apagar o incêndio e aí toma 4-0 do Japão. Ele pegou um trabalho muito ingrato, mas assim, o cara é experiente, ele sabia onde é que tava se metendo. Mas que deve ser doído, né? O cara abandonou as férias pra ir pegar essa seleção pra tomar um taco aí, é complicado, cara. Resultado pra lá de justo e um jogo muito bom na partida número 1000 de Copas do Mundo. Então já fica aí como um jogo histórico por causa do número redondo, né? Tá aqui o petzinho. Nessa Copa do Mundo eles acertaram muito nessa questão dos pets, né, cara? Tá bem bonito isso aí. Aqui ficou um de partida 1000 que os árbitros utilizaram. A vitória do Japão que só não tá em primeiro do grupo deles por conta dos gols marcados, beleza? E o Japão ainda enfrenta a Suécia aí, dependendo de como é que for a combinação de resultados, podem passar em primeiro do grupo. Não podem. Não podem porque a Holanda vai pegar a Tunísia, né? Então é difícil que a Holanda também não faça saldo. Então é bem possível que o Japão passe em segundo. Ou terceiro, vamos ver como é que vai ser o jogo contra a Suécia também. Pode ficar com medo do Japão, rapaziada? Vocês acham justo isso daí? Olha, eu tô ressabiado, viu? Eu tô ressabiado. Gostei muito, muito da atuação japonesa, cara. 10 de 10, hein? 10 de 10. Inscreva-se aqui no canal pra acompanhar a Copa do Mundo comigo, que amanhã tem mais, beleza?